Passado 1 ano e 2 meses, se eu não estiver enganado, 48 sermões depois, nós chegamos ao último texto de Números 36. É sempre uma alegria, irmãos, chegar ao final da exposição de um livro e sempre também uma saudade. Eu falei isso aqui um dia desse. Quando vai chegando próximo do final de um livro, já vai dando saudade, né, de tantos ensinamentos, tanta sabedoria que nos foi dada durante esse tempo, né? 1 ano na presença do Senhor, ouvindo o povo de Deus passar pelo deserto. E como a gente sempre faz, então haverá agora um intervalo de tempo entre Números e Deuteronômio. A gente vai dar um tempo com alguns salmos que nós cantamos e ainda não ouvimos a pregação, para voltar para Deuteronômio, o último livro do Pentateuco, e assim encerrar, né, com Deuteronômio, os 5 livros da lei do Senhor, né, certamente com muita sabedoria dada à igreja durante esse tempo. Mas antes disso temos Números 36. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor ordenou a meu senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da vossa herança que nos tocou em sorte. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas se acrescentaria à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim a sua herança será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular, cada uma a sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Macla, Tirza, Rogla, Milca e Noa, filha de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, e por intermédio de Moisés, os filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, irmãos. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, por esse tempo. Para uns pode ser longo, Senhor, mas para aqueles que amam o Senhor, é tão curto.
1 ano e 2 meses caminhando com o teu povo no deserto. Senhor, Israel caminhou 40 anos. Quantas bênçãos, Senhor. Quantas vezes o teu povo chegou aqui durante esse período triste, abatido, e por meio do evangelho do teu filho anunciado na tua santa lei, saíram daqui renovados, Senhor Deus, para a caminhada. Quantos pecados, Senhor Deus, foram tratados aqui durante esse tempo? A soberba do nosso coração, os desejos, Senhor Deus, da carne, a nossa falta de diligência com a tua obra. Quantos, Senhor Deus, quantos pecados foram tratados nesse pouco mais de um ano? E agora que estamos entrando na terra da promessa, as portas da terra da promessa, o Senhor ainda tem muito a nos falar nessa manhã. E como o Senhor fez 47 vezes, faça, Senhor Deus, também a 48ª, para que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui alegres por ouvir a tua voz, por sermos apresentados ao teu Filho na sua gloriosa história da redenção, ainda na tua lei. Revela-nos tudo isso, Senhor, para a tua glória, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o que vai à frente do teu povo na caminhada do deserto, e também o que nos faz entrar na terra da promessa. Amém. Um momento crucial, né, para você conferir a união de uma família é o tempo em que essa família vai repartir os bens chamados da herança deixada pelos pais. Aparentemente, a família vive em paz, os irmãos são unidos e tudo caminha bem enquanto os pais estão vivos. Então as pessoas vão almoçar na casa dos seus pais no domingo e se encontram e se abraçam e conversam por longo tempo, até o dia que já não existem mais os pais e tudo que sobrou ali são os bens materiais. O que foi construído ao longo de uma história é o que restou para ser dividido entre os filhos. Aí você vê como o coração humano ele é revelado. Porque o que até pouco tempo unia, agora é motivo de discussão. A casa dos pais era o lugar de encontro da família. Agora é o motivo da briga. O carro, os terrenos, seja pouco, seja muito, não importa. Quando é pouco, se briga porque é pouco, e eu não posso perder nada. E quando é muito, se briga porque é muito, e eu preciso ficar mais rico com o bem que foi deixado. Então muitos vão distorcer a herança dizendo que é maldita, é como algo que não deve ser buscado, e outros vão buscar a todo custo. E ambas as coisas estão erradas, obviamente. Ambas estão erradas. A herança é bíblica. Deus nos ensina a deixar a herança para os nossos filhos, a trabalhar e não gastar tudo, porque você tem uma geração que virá depois de você, e gerações que virão, que precisam de ter algo para começar a sua própria vida, para desenvolver, né, o que já tem. Então os pais que pensam nos seus filhos, pensam também em deixar herança, é óbvio isso. Por outro lado, né, se você pensa que a herança é tudo na sua vida, você tem um grande problema. Porque o seu coração está nas coisas e não nas pessoas. Você ama não seu pai pelo seu pai, mas por aquilo que ele pode deixar para você. Às vezes esses sentimentos eles estão velados.
Não é que estava tudo bem enquanto os pais estavam vivos, é porque o sentimento era velado. Sempre tem um olho na união ali naquele momento agradável, mas o outro olho no que pode ser dividido depois. E assim a herança passa a ser uma coisa aparentemente maldita. Existem algumas pessoas que defendem que a herança é uma coisa ruim, que deve ser passada para o Estado, que deve ser dividida entre todos, e esse é um conceito completamente antibíblico. A herança é uma bênção, porque o nosso Deus, o Deus que é revelado na Escritura, ele deixou uma herança para o seu povo. E não só isso, ele prometeu uma herança. Se você voltar comigo, Gênesis capítulo 15, onde toda essa história, né, de herança começa. Verso 1 diz: Depois destes acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Veja que cena, né? Havia uma promessa. Deus disse a Abrão e a Sara: eu vou dar uma herança a vocês, eu vou dar filhos, porque os filhos são a herança do Senhor. É a maior de todas as heranças. Não são nossos bens, mas Deus nos deu nossos filhos. Mas eles precisam viver. E aí ele diz: mas eu não tenho filhos. Eu preciso ter um filho, Senhor, que venha da tua mão, porque senão o meu servo vai ser o meu herdeiro. E ele estava disposto realmente a dar herança a Eliezer, o seu melhor servo. Mas o desejo é alguém da minha família, alguém da minha própria casa, alguém que saiu de mim. Eu queria dar herança para essa pessoa. Então Deus diz: não se preocupe. Veja, verso 3: Disse mais a Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Você vê que é um problema a herança aqui. Na promessa de Deus havia um problema: a quem eu vou deixar a minha herança? E era um homem rico. Verso 4: a isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Ele lembra quem ele é, ou seja, o ser de Deus é a garantia de que a promessa vai se cumprir. Por que eu vou esperar em Deus? Porque ele, sendo quem é, a sua palavra terá de se cumprir. Um homem velho e sem filhos. Como é que Deus se revela a esse homem no versículo, logo no versículo 1 do capítulo 17, quando já há um filho, quando a esperança está renovada. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis 17, verso 1. Aquele que garantiu que daria herança, quem ele é? Ele é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso para fazer um velho de 99 anos ter um filho com sua esposa de 90. E ele é todo-poderoso para dar a terra que ele prometeu em herança para esse povo. E aí você percebe que há aqui uma ligação corporativa entre o povo de Deus. Não são indivíduos isolados, é uma família. Qual é o sentido de pensar em herança, irmãos?
longe desse pensamento mundano que gera brigas e discussões na família. É porque eu penso no meu próximo. Porque eu recebi uma herança divina, que é a salvação. Veja, Ele é o Deus Todo-Poderoso que tirou o seu filho de Ur dos Caldeus para lhe dar uma terra, e o nome disso é salvação. Então, por conta da minha relação com Deus, então eu penso no meu filho, e para dar herança ao meu filho. A linguagem espiritual, a linguagem não é material. Fuja desse tipo de pensamento de que você tem que dar o seu filho para ele ser rico. Você tem que dar o seu filho porque Deus lhe deu. Porque Deus gratuitamente trabalhou para o seu filho. Então é isso que lhe motiva a trabalhar pelo seu filho, para abençoá-lo, para ajudá-lo. E se você ensina seus filhos que herança é isso, eles certamente, se aprenderem em Cristo o que é herança, você vai morrer e não vai ter confusão na sua casa. Mas se o que você passa para o seu filho é que você tem que se matar de ganhar dinheiro para dar conforto, bens, carro e coisas desse tipo, você está criando um ambiente para no dia que você fechar os seus olhos, a herança ser motivo de briga. E aí não importa se você é rico, se você é pobre, o que eles aprenderam foi um conceito: dinheiro é tudo nessa vida. Meus pais me deixaram para ganhar dinheiro. Minha mãe não teve tempo para mim. Então o que importa é isso. Não tem negócio de irmão. O que vale é dinheiro para minha casa. Mas se você transfere isso para o pensamento bíblico, o Deus que trabalhou para me dar salvação, agora eu vou trabalhar para sustentar a minha herança. José, quando se encontrou com seus irmãos, depois de ter sido vendido, Gênesis capítulo 50, e seus irmãos disseram: agora ele vai se vingar de nós. E eles, desejando ser servos na casa de José, José diz, ele chora. Eu não sei se os irmãos lembram desse texto exatamente, mas a imagem é que quando José vê os seus irmãos chegando, ele chora em secreto, compadecido com a situação daqueles homens e lembrando da dor que eles fizeram José passar. Então eles vão até José, até os irmãos, e dizem: não te preocupes, porque o mal que vocês intentaram, Deus intentou o bem para mim. Agora eu vou sustentar vocês. O sentimento de corpo que move a igreja. Eu penso naquele que está do meu lado, porque somos membros de uma família e herdeiros da mesma promessa. José pacificou a sua casa, dizendo: a minha herança é a herança de vocês. O que é que eles tinham feito? Pecado contra José. E José diz: mas de livre graça eu abençoarei a minha casa. Se isso não for o evangelho, eu não sei o que é mais. Então a herança, irmãos, é algo bendito na Escritura. Deve ser buscado pelos pais, mas não deve ser motivo de briga pelos os filhos. Isso só será assim se nós ensinarmos a próxima geração o valor do dinheiro, que tem sim o seu valor, mas não tem mais valor do que as pessoas. Porque a maior herança que Deus deixou para Abraão não foi terra e gado, mas foi uma descendência. Diante dessa verdade, eu queria voltar lá para Números 36, porque esse é o pano de fundo de Números 36. Nós estamos chegando agora, na consumação dessas promessas de Gênesis 15 e 17, que foram prometidas a Abraão, mas estão sendo dadas a um povo, que é descendência de Abraão. E a grande questão do texto aqui de Números 36 é obviamente a herança.
Quase todos os versículos de Números 36 tem a palavra herança pelo menos uma vez, às vezes mais de uma vez. E qual é a questão aqui? Os últimos capítulos de Números, eles tratam a respeito das leis em relação à terra, a santidade da terra, as dimensões da terra, a divisão da terra. E agora a herança que vai ser dada a uma tribo e especialmente a uma família dentre essas tribos. Observe verso 1. Chegaram os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos príncipes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel, e disseram: o Senhor ordenou a meu senhor que desta terra por sorte em herança aos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Porém, casando-se elas com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vierem pertencer. Assim se tiraria da nossa herança que nos tocou em sorte. Fica claro, irmãos, que há um jogo de palavras aqui a respeito da herança. A herança da tribo, de uma tribo para outra tribo, das tribos de Israel, mas sempre a palavra herança está voltando aqui à tela. Quem é essa família de Zelofeade? Se você voltar comigo para o capítulo 27, do mesmo texto de Números 27. Primeira parte do texto de Números 27 é justamente falando sobre essa tribo, essa família especialmente. Observe, no verso 3. Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança do seu pai. São citadas aqui os nomes das mulheres, que são filhas de Zelofeade, no verso 1, Macla, Noa, Rogla, Milca e Tisa, e são repetidos lá no capítulo 36. O que é que está acontecendo aqui? Existe uma família da tribo de Manassés, chamada família de Zelofeade, era o nome do cabeça da tribo. Esse homem morreu, e ao contrário do que era comum em Israel, ele não teve filhos homens. E a lei de Deus prescrevia que a herança do cabeça vai para os cabeças da família, ou seja, os homens. Por um motivo óbvio, os homens que governam as casas, obviamente a herança vai ficar sob a responsabilidade deles. Mas essa família em especial de Zelofeade não tinha filhos. E aí as filhas de Zelofeade, com o temor de que a família deles desaparecesse e não tivesse espaço na terra da promessa, então elas têm uma causa diante de Deus, que é a causa da herança. Elas dizem: é justo que nós não tenhamos herança e que o nosso pai, veja a argumentação que é dada no verso 3, que não se juntou com a revolta de Corá. Os irmãos lembram, capítulo 16 do mesmo livro, Corá se levantou contra a autoridade de Moisés. E esse homem que era na mesma tribo não se juntou a Corá, mas ele morreu nos seus próprios pecados, ou seja, ele não era um rebelde, ele não fazia motim. Ele morreu nos pecados, é verdade, porque todos morrem como herança do seu próprio pecado. Mas o pecado dele não era um pecado de rebeldia. Esse era um homem justo e piedoso. Por que um homem justo e piedoso não vai ter herança deixada para suas filhas? E aí a lei ela passa a contemplar as filhas de Zelofeade. Então ficou estabelecido: quando mulheres que não têm irmãos receberem herança, a herança vai ser válida para elas, para que aquela tribo não se perca e a família não seja riscada de Israel.
Até aí está resolvida a questão. Só que quando chega lá em Números 36, volta comigo para o texto que nós estamos ouvindo a exposição hoje. Aqui é um caso a mais, né? A parte, que não tinha sido contemplado no capítulo 27. É citado aqui no verso 3, o caso, né? O porém. Qual é o porém aqui? Porém, se elas casarem com alguém de outra tribo, como é que vai resolver essa questão? Porque se as filhas de Zelofeade casarem com homens de outra tribo, a lei de Deus diz que esse homem herda a herança. E aí o problema, voltou para o problema inicial. A família de Zelofeade vai acabar se perdendo na história de Israel e não vai ter herança. Como é que se resolve isso? Veja, o início do capítulo diz que os cabeças da família foram até os cabeças de Israel para resolver a questão. Por que a citação de cabeça e cabeça? Porque os líderes de uma família foram levar a questão para os líderes de todo o Israel. Estes aqui eram juízes, mas eles não julgaram essa causa, por um motivo óbvio. Eles eram parte da causa. Não se julga sendo parte. Isso não é justo. Se você é parte de uma causa, você não pode ser juiz da sua própria causa. Você vai advogar em seu favor. E isso está errado. Isso é um princípio de justiça. Então, eles que são juízes declaram suspeição, que é um princípio do direito até hoje, declaram suspeição sobre si e colocam toda a questão nos juízes de Israel, que vão ter mais imparcialidade para resolver a questão. Veja que as autoridades da igreja, elas precisam a todo custo buscar a justiça e a retidão. Não é porque você é presbítero, diácono, que agora você vai fazer do jeito que você quer, mas é do jeito que Deus manda. E em muitos casos, o juízo precisa ser passado para outro, para que isso não seja assim. Existe um princípio na igreja presbiteriana, na avaliação da tesouraria. Existe o tesoureiro, existe a junta diaconal que acompanha a tesouraria, o conselho que recebe os relatórios, mas existe dentro da igreja, né, uma disposição chamada comissão de tesouraria, ou melhor, comissão de exame de contas da tesouraria. Isso acontece na igreja, isso acontece no presbitério, isso acontece no sínodo e no Supremo Concílio. Como é que isso funciona? Não pode ser o tesoureiro que no final do ano vai avaliar o trabalho dele mesmo. Nem pode ser a igreja, porque a igreja não vai ter condição de avaliar o trabalho do tesoureiro. Todo mundo vai avaliar, isso é impossível. Então como é que se resolve? É eleita uma comissão todo ano, e essa comissão avalia o trabalho do tesoureiro. No presbitério, uma comissão que avalia o trabalho das igrejas. E uma igreja avalia da outra. Nunca você avalia na sua, porque isso não tem sentido. Isso vai conselho, né? Presbitério, sínodo e Supremo Concílio. Respeitando esse princípio, que deixa as coisas mais transparentes na igreja do Senhor. Em caso de disciplina na igreja presbiteriana, se dentro do concílio existe algum membro que é parte da causa, ele imediatamente tem que declarar suspeição, ou então é declarada a suspeição por uma das partes, porque aquela pessoa ela não tem condições de resolver o caso. Então, esse é dos princípios claros que estão sendo tratados aqui. Eu não vou resolver minhas próprias causas, mas se eu estou envolvido, eu peço a alguém que tenha condições para resolver. Não somente isso, ele ainda diz, verso 2: E disseram, o Senhor ordenou a meu Senhor que dê esta terra por sorte em herança aos filhos de Israel. E a meu Senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. Ou seja, a lei que se tem até agora é essa.
é só que fosse dada a herança às filhas de Zelofeade. E não tinha ainda uma contemplação desse caso em especial. E aqui outro princípio fica revelado. A lei de Deus, ela não vai contemplar todas as circunstâncias possíveis. Não é assim que funciona. Você imagina uma Constituição que ela tentasse declarar todas as cenas possíveis de um crime. Que tamanho tem essa Constituição? Isso não existe. Então existe o princípio, e a partir do princípio é julgado o caso. Por isso que o caso está sendo levado a Moisés, porque com sabedoria dada por Deus e com a lei, ele vai aplicar o princípio à situação. E é assim que se faz. Então ele vai aplicar dessa maneira. Ele percebe que há uma injustiça e vai ser assim que ele vai julgar. Observe como é que ele julga. Verso 5. Então Moisés deu a ordem aos filhos de Israel, segundo o mandato do Senhor, dizendo: a tribo dos filhos de José fala o que é justo. Ele tinha dito isso também lá em Número 27, né, na primeira causa. Verso 6. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Dois princípios. Veja, os pais vão ver como seus filhos vão casar. Qual é o princípio que é dado? Primeiro, tem que ser da tribo do seu pai, da família do seu pai. Qual é a ideia aqui? Porque eles vão receber a mesma herança. Porque eles estão caminhando juntos. E porque o que eles aguardam é exatamente o mesmo. E esse princípio ele é dado também no Novo Testamento de uma forma, impecável, quando Paulo diz: casar somente no Senhor. O que é casar no Senhor? Casar com aquele homem que vai receber a mesma herança. Porque eu não devo casar com alguém de outra família. Lembrando do princípio de A.W. Pink, quando ele diz assim: só existem duas famílias no mundo. O livro dele o nome é Chamados à Separação. Então, num determinado momento, ele diz: só existem duas famílias no mundo. Ele cita a primeira carta de João, capítulo 3, verso 12, porque Caim era da família do diabo. E Abel era da família de Deus. Portanto, só existem duas famílias. Ou você é da família de Deus, ou é você da família de Satanás. Por que eu só devo casar no Senhor? Porque eu vou receber a herança da minha família. Porque eu estou andando com os meus parentes. Porque são da mesma família da fé. Então esse é o princípio que está sendo estabelecido aqui. É a herança que vai ser dada. É a terra que me foi prometida. Imagine você jovem, que ainda não casou, e que vez por outra, na angústia de quem está ainda para casar, e fica pensando assim: será que não tem nenhuma cláusula de exceção para que eu possa me casar com um ímpio? E que eu possa viver uma vida piedosa, mesmo com uma pessoa descrente? Coloque isso na prática. Você está caminhando para Canaã. E essa pessoa está caminhando para o inferno. O seu pai é Deus. O pai dele é Satanás. A tua terra é Jerusalém. A terra dele é o inferno. A tua lei é a lei de Deus. A lei dele é a lei do mundo. Você deseja criar seus filhos para honrar o Senhor. Ele deseja criar os filhos dele simplesmente segundo os seus próprios pensamentos. São coisas que não combinam. Você não tem como unir uma coisa à outra. Vai dar confusão. Não são da mesma tribo, não são da mesma família, não esperam a mesma herança. Vão ter problemas. E aí, quando
Aí o sujeito, não, mas eu vou tentar e vai dar certo. E aí quando vai para a prática, é mais complicado ainda. Quantas mulheres casadas com ímpios estão hoje sozinhas na igreja? Se é que estão na igreja, chorando porque não estão com seu marido ao lado, chorando porque seus filhos foram para um clube, para a praia, para qualquer lugar, mas não foram para a casa de Deus. Filhos que não respeitam a lei do Senhor, que uma hora estão orando com a sua mãe e em seguida estão saindo para beber nos bares com o pai. O mesmo Pink diz, são filhos híbridos. Híbridos. Nem tão crentes para viver na casa do Senhor, nem tão ímpios para se lançar completamente no mundo. Parecem serem filhos de dois mundos, porque esse princípio não foi respeitado. Por outro lado, é dito aqui também no verso 6, sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos. Agora uma palavra, para a mulher e para o homem, mas para os pais também. Existe um princípio bíblico, casar no Senhor. É isso que é exigido no Novo Testamento, casar-se no Senhor. Mas quem é a pessoa determinada para casar? Os pais precisam orientar. Os pais têm obrigação de dizer, minha filha não casará com ímpio, e proibir. E meu filho também não fará isso. Mas dentre os crentes, quem ela vai casar especificamente, tem que se ter cuidado. É óbvio que até nesse ponto os pais também têm autoridade. Porque nem todo que diz Senhor, Senhor é filho de Deus, em primeiro lugar. Precisa ser avaliado pelos pais. Mas se o sujeito é um homem piedoso, é um homem crente, você simplesmente não foi com a cara dele, ou coisa desse tipo, esse tipo de princípio não pode ser estabelecido na sua casa. Ele diz, você vai casar com quem você bem parecer aos seus olhos. Existe um princípio que rege o casamento, mas existe algo ali de subjetivo quando duas pessoas crentes e piedosas se amam. Isso foi dito lá também, se vocês voltassem comigo lá para Gênesis 24, um texto em que está sendo buscada a esposa de Isaac. Gênesis 24. Há uma pequena discussão, porque o Eliezer, provavelmente aquele servo de Abraão, ele está aqui discutindo com o irmão e com a mãe de Rebeca sobre a ida dela para a casa do seu senhor, para casar com Isaac. E nesse ponto é dito assim, verso 55. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Ele, porém, lhe disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada, permiti que eu volte ao meu senhor. Disseram, chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Veja, todos os princípios foram tratados entre as autoridades da casa até agora. Rebeca não foi chamada para nada. Quem é esse rapaz? Foi ser investigado. Ele é servo de Abraão. Quem é Abraão? É da nossa família. Então, esse homem, ele é adequado para casar com minha filha. Então, isso foi avaliado pelo pai, pela mãe, no caso aqui o irmão, mas representando a figura do pai. Então, ele é da mesma natureza, ele tem condições de sustentar a família. Foi mostrado que aquele homem era trabalhador, ele tinha condições de sustentar a casa. Então, todos esses princípios foram avaliados pelos pais. Por quê? Porque o jovem, geralmente, ele se deslumbra simplesmente pela pessoa. Ele olha, é lindo, é maravilhoso, é meu príncipe, eu vou casar com ele. Mas o pai e a mãe, ele dão um passo atrás. De quem é esse sujeito? Sempre é esse o trabalho do pai e a mãe. Não é botar dentro de casa a pessoa e amá-lo como se
né, fosse seu filho, sem você primeiro saber quem é. Quem é? De onde veio? É filho de quem? Onde esse menino vai levar minha filha, meu filho? Aí, depois de tudo isso tratado, aí a moça vai ser chamada agora. Hoje é invertido, né? Primeiro a moça chega com o rapaz e apresenta ao pai e à mãe. Biblicamente falando, isso não tem base nenhuma. É o pai e a mãe que vão avaliar se você pode ou não namorar. Agora chama a moça. Está aqui o rapaz, aí ela vai ser ouvida. Verso 58. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Tem muita coisa envolvida aqui. O que é queres ir? Você vai deixar seu pai e sua mãe? Certamente foi dito a ela quem era esse homem, de onde ele vinha, quem ele era. Foi avaliado tudo direitinho, do jeito que manda a lei de Deus. Mas você quer ir? Porque aqui está, dentro dessa pergunta, tem uma questão de fé. Como Abraão foi salvo? Deus chegou para Abraão, em Gênesis capítulo 12 diz: deixa tua casa e a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Agora é o filho de Abraão que vai casar. Com quem o meu filho vai casar? Precisa ser uma mulher da minha família, mas que tenha a mesma fé. Qual é a fé de quem crê? Ele deixa pai e mãe e ele vai buscar o seu marido. A resposta dessa mulher, segunda parte do verso 58, ela respondeu: irei. O que é que ela está dizendo aqui? Eu creio. A resposta de Rebeca não é outra. Ela está dizendo: eu creio. Essa é a resposta que é esperada da igreja, o que crê. Cristo diz: quem não deixar pai, mãe, irmão, primo, tio, sobrinho, por amor de mim, não é digno de mim. Ela está deixando para trás aqui a idolatria da família dela, para casar com um homem crente. Com quem o seu filho vai casar? Com alguém que crê ou com alguém que tem dinheiro? O que é bonito? O que é agradável? Satanás, ele se transforma em anjo de luz. E os seus filhos fazem a mesma coisa. Provavelmente pode ser uma moça muito agradável que chega na sua casa para casar com seu filho. E você diga: ela não é crente, mas ela parece que gosta de ir para a igreja. Ele não é crente, mas ele, vez por outra, ele vai para a igreja. Geralmente isso acontece assim. O sujeito se converte àquela moça. Ele não se converte a Cristo, ele se converte a ela. Ele se converte a ela, se converte a ele. Porque é um casamento idólatra que se dá ali, é uma relação idólatra. Aqui não. Deixa-se tudo pelo Senhor. Voltando lá para Números 36. A família está organizada agora. Vocês têm certa liberdade de, dentre os crentes, se casar com aquele que bem parecer aos seus olhos, ou seja, que tem os critérios bíblicos avaliados pelos seus pais, com a bênção dos seus pais. Mas aí existe ali algum tipo de escolha entre os filhos de Deus. Para quê? Verso 7. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Isso passou a ser uma lei para todo Israel. A partir de agora eles devem se casar tribo por tribo, para não confundir a herança. Cada um vai ter a sua própria tribo. Perceba que é uma utopia. Ou seja,
É um sonho infundado você pensar que a igreja ela é una no sentido de não haver nenhum tipo de divisão. Quem prega isso é o catolicismo romano, apóstata, que tem muitas divisões, inclusive. Mas eles dizem a nossa missa é a mesma em todo lugar. Com isso eles estão dizendo todos estão pecando em todo lugar. Só a mensagem que fica é essa. O texto que é lido aqui é lido no Japão e podia ser complementado para a condenação universal. Isso por si não tem vantagem nenhuma. As nossas divisões dentro da igreja, por exemplo, a denominação, uma denominação, outra denominação, se ambas estão fundamentadas em Cristo, esse não é o problema da igreja. Esse não é o problema para a igreja em si. Mas deve ser respeitado esse tipo de divisão necessária para que haja união. A reforma protestante estabeleceu um princípio assim. Os episcopais, os presbiterianos, os congregacionais, os independentes, existem diferenças, mas existe uma união muito forte entre eles. Porém, a Confissão de Fé de Westminster, trazendo de volta a ideia da herança familiar da reforma, é de não se case com quem sustenta heresia. Não se case, não é só com papistas, idólatras e outros pecadores, mas aquele que sustenta uma heresia. Os cânones de Dort, também documento reformado, dizem claramente: arminianismo é heresia. Logo, quem é arminiano, nesse ponto, é herege, porque sustenta algo que a Bíblia não fala. A salvação não depende do homem, e isso tem implicações tremendas na vida de alguém que crê no Senhor, no estabelecimento de educação para os filhos, de ensino, de vida. Tudo isso, tudo na sua vida vai ser transformado se você tem um pensamento arminiano. É um pensamento terrível, herético. Aí um crente presbiteriano reformado, desesperado para casar, corre para casar com um arminiano, incorrendo em grande problema. Irmãos, existem famílias, heranças na fé, que precisam ser respeitadas. Heranças na fé. Eu creio, sinceramente, que muitos arminianos, a maioria deles, eles são nossos irmãos, equivocados na fé, é verdade, mas irmãos nossos. Por quê? Por um motivo óbvio, porque eles são incoerentes. Graças a Deus pela incoerência dos arminianos. Porque quando eles se ajoelham para orar, eles dizem: Senhor, não fui eu mesmo que me salvei, mas o Senhor. O que é uma declarada incoerência com a teologia deles. Mas isso mostra que o coração desses homens ainda teme ao Senhor. Então, cada tribo com a sua própria tribo. Verso 8. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo do seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada uma à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade. Pois Micla, Tisa, Rogla, Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios paternos. Veja, aí parece que tem um problema, Elas se casaram na família, mas é um problema. Para se casarem na família, tiveram que casar com os primos. Os filhos dos tios, primos de primeiro grau. Aí tem uma certa divergência aqui na interpretação. Matthew Henry ele diz que aqui é como se fosse uma cláusula de exceção para o incesto. Por conta da necessidade foi aberta aqui uma cláusula de exceção.
E talvez a primeira vez, né, em todo o meu ministério, eu vou discordar dele. Aí eu vou ficar com Calvino. Porque Calvino remete lá em Levítico capítulo 18, que é a lei acerca do incesto, que não deixa dúvida. Veja, verso 1, capítulo 18 de Levítico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus. Não farei segundo as obras da terra do Egito em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo os meus juízos, e os meus estatutos guardareis para andardes neles. Veja, não importa a época, vocês não vão fazer como faziam os egípcios no passado, nem vão fazer como fazem os cananeus no futuro, mas vão fazer segundo a minha lei, que é eterna. Não, a questão de casamento é um princípio eterno. Vocês vão seguir o que eu estou dizendo aqui, porque não tem passado e futuro. É o que eu digo. Como é que vai ser? Verso 6: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe, não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha da tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é a tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão de teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez da tua nora não descobrirás, ela é mulher do teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás, não tomarás a filha de seu filho, nem a filha de sua filha, para descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. E não tomarás com tua mulher outra, de sorte que ele seja rival, descobrindo a sua nudez com ela durante a sua vida. Então o que é que está proibido? Você não pode se casar com sua mãe, com sua tia, com a filha do teu filho, a tua neta, né? nem com a mulher que não seja a tua, nem a filha da filha. Não pode. Não, neta, tia, mãe, tudo isso é condenado por Deus. É de maldade é. Isso é chamado incesto, proibido pelo Senhor. Mas na lei de Deus não tem nada falando de primo. Você percebe que vai ser ordenado lá na frente. Então não é um grau de consanguinidade que seja proibido. Existem problemas, inclusive, né? Muitas vezes primo casa com primo e geneticamente dá problema para o filho. Mas a lei aqui estabelecida em Levítico 18 se encerra dessa maneira. Então Calvino diz, por isso que Números 36 está ordenando que pode casar com o filho do teu tio. É tua prima. Volte lá comigo para Números 36. Então, dada essa lei, o que é que elas fazem? Verso 12. Casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que ordenou o Senhor, por intermédio de Moisés aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Por que eu termino o livro assim? Você fica esperando um final mais contundente, né? Mas o texto só termina dizendo que elas se casaram. Mas qual é o propósito de dizer que elas fizeram o que Deus mandou? Para deixar claro um princípio que é o contrário do início de Números. O povo está no deserto 40 anos por um motivo: rebeldia. Por não terem
feito o que Deus ordenou, eles estão 40 anos no deserto. Os censos que são dados aqui, por isso que o livro de Números tem o nome de Números, para contar o povo que iria para a guerra. Esse povo ficou pelo deserto. Foram mortos por conta da rebeldia. E agora Deus suscitou uma nova geração. E essa geração que foi suscitada, nova, de Israel, faz o que Deus manda. E quem faz o que Deus manda, herda a promessa. O Evangelho é assim. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Os que guardam os meus mandamentos são os que entram na terra da promessa. Mas essa geração só pôde entrar na terra da promessa porque primeiro foi liberta da escravidão do Egito. Logo, a salvação deles não é pelas obras, mas é pela graça do Senhor. O que essas mulheres estão deixando claro aqui é que aqueles que são salvos em Cristo pela morte do Cordeiro na saída do Egito, estes salvos vivem em santificação. E aqueles que se rebelam depois de ser salvos serão disciplinados pelo Senhor severamente, para que aprendam a viver na lei do nosso Deus. Porque na terra da promessa não habitará o pecado. Para que isso acontecesse, Cristo, o nosso Senhor, não pensou em si próprio, mas na sua família. Como Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2. Veja comigo. Carta aos Filipenses capítulo 2. Verso 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, qual é a alegria de um pai? Porque Paulo é como um pai para a igreja de Filipe. Completem a minha alegria, estando eu preso, longe de vocês. Não se dividam. Não briguem pela herança, porque o Senhor vai dividir para todos. Como é que vocês vão aprender isso? Aí Paulo diz no verso 3: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Respeite o que é dos outros. Como é que a igreja não vai se dividir se você respeitar o que é do seu próximo? Como é que sua casa não vai se dividir na hora de separar a herança se você respeitar o que é do seu próximo? Como é que eu aprendo essas coisas? Ele diz em seguida: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se vocês aprenderem com Cristo a pensar não somente em si, mas no outro, como é que Cristo nos ensinou isso? Ele desceu da sua glória para se humilhar. A humildade, irmãos, preserva a nossa paz. E a herança vai ser recebida, porque com humildade o Senhor trabalhou no nosso lugar.
Qual é a herança que nós receberemos? Último texto de hoje, Mateus, capítulo 25. A partir do verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Haverá um dia em que o nosso Senhor, como Rei, ou seja, tendo Ele tudo em suas mãos, como lhe foi dado, em Mateus 28 é declarado, na ressurreição dos mortos, todo o poder foi dado a Ele. E aqui é dito, Ele vai separar as famílias. Do lado esquerdo, os cabritos, os que não são da família de Deus, mas da família de Satanás. Do lado direito, as ovelhas. A esses ele vai dizer: recebam a minha herança, entrem no meu reino, porque no meu reino há terra para todos. O que é que não vai haver mais? Nem fome, nem pobreza, nem miséria, nem divisão. Porque onde há tudo, porque onde há abundância, não existem brigas. Não é só porque tem tudo, é porque lá você vai estar satisfeito. A satisfação que encontraremos na herança dada por Cristo. A pergunta que fica é óbvia. O que é que te falta ainda se você tem o Senhor? O que é que você espera que seu pai e sua mãe lhe dê para garantir sua felicidade? Se Cristo já nos deu na cruz do Calvário. Qual é o bem que te falta se você já tem a salvação? Mas se você não tem Cristo e tem todas as coisas desse mundo, e é filho de um homem rico e poderoso, que vai morrer e vai deixar toda a riqueza para você, sem Cristo, você é o homem mais pobre de todos. E aguarde, porque a confusão está para chegar. Porque o muito sem Cristo é muito pouco. Mas o pouco que Deus lhe der com Cristo te satisfaz. A herança prometida está sendo cumprida para aqueles que amam os mandamentos do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.